aqui é um poço jorrante, tá? Ele não tem bomba, não tem nada, é um poço raso, mas você pode ver aqui a vazão dele ali, ó, constante, tá? Tá saindo uma média aí de 200 a 300 litros horários. E esse poço aí, ele foi construído para fazer trabalho de monitoramento e tal, não é um poço de bombeamento, mas a área que ele está localizado, ele jorra bastante. E aí, com isso, a gente fez aqui um esquema de cavalete pontual. A gente consegue medir aqui, ó, faz aqui a pressão dele, nós vamos medir aqui. E também vamos bloquear ele quando fizermos a cura da base. Fizemos uma base com a laje de proteção. E o sistema ele é feito através disso aqui, ó. O pessoal utiliza um cavalete, o Rondinel vem com a equipe dele aí. Ele utiliza esse cavaletezinho aqui, né? Tem mais ou menos uns 3 a 4 metros de altura no mínimo aí. E forte abraço, é isso, Rondinel? Valeu, é isso aí. Aqui lá no aí. De 12 polegadas, achei direto ao ponto e sem enrolação, 5 super dicas de como você fazer um poço semi-artesiano com uso de trado manual. Um processo simples e básico que eu estarei explicando em 5 super passos. A partir de agora, assista ao vídeo até o final e entenda o passo a passo de forma bem simples e objetiva, para você evitar prejuízos caso você queira fazer um poço em sua residência, sítio ou fazenda. Vamos aos passos. Primeira dica, se você tentar fazer um poço na sua residência, sítio, fazenda, enfim, você não fazer um estudo básico prévio antes, você vai perder dinheiro. Para fazer um poço, primeiramente, tem que ter uma noção da área, né, do nível da água, para que você entenda o tipo do poço que você vai fazer, se ele vai te atender ou não. Então as pessoas às vezes perdem muito dinheiro por não fazer essa análise, tá? E o pessoal está tirando a coluna, né, de perfuração, que a gente está fazendo a perfuração manual aí, tá? De poço de 30 metros, mas que tem todo um estudo prévio antes, né? A gente sabe onde está ali o lençol freático, enfim, tem toda uma avaliação. Então você tem que ter cuidado com isso. Então a primeira dica é, tenha cuidado, né, quando for pedir para fazer um poço na sua área. Tem que fazer um estudozinho prévio antes para poder você não perder dinheiro, porque quem perde dinheiro é a pessoa que manda fazer o poço, isso é fato, tá? Então aqui você vê a remoção do trado, o pessoal fazendo aí, estava na profundidade estimada aí entre os 15 e os 20 metros, no máximo aí, o pessoal está fazendo 13 metros exatamente, fazendo aí a perfuração a nível manual, tá? Isso é um trado, tá? Uma peça utilizada para fazer, é uma ferramenta, na verdade, utilizada para fazer corte de solo arenoso, tá? Então vamos lá, segunda dica, vou dar 5 dicas aqui. A última dica é a mais importante, eu espero que você assista até o final, entenda todo o processo, tá? E eu espero que você nunca mais, se já tomou prego, nunca mais tome prego fazendo poço, tá? De forma errada, né? Ou se você tem interesse em fazer, que você não venha, né, assumir nenhum tipo de prejuízo, tá? Então aqui o pessoal está fazendo todo o processo, né? Todo o processo de análise de verticalidade do poço, enfim, o pessoal usa um laserzinho, é importante para verificar. Mas enfim, tem diversas modalidades, tá, de como fazer isso. Então, segunda dica, se você contratar uma empresa para fazer a perfuração, né, ou alguém, você nunca tente fornecer o material, porque você pode tomar prego se você está fornecendo o material. Primeiro que você vai arcar com frete, logística, qualidade do material, né, que pode vir errada. E a pessoa que está fazendo o serviço ali, ou a empresa, vai te cobrar esse material. Se você comprar errado, você vai acabar assumindo prejuízo também. Então deixa a pessoa que vai fazer assumir tudo, tá? Para que você não tome esse prego. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, tá certo? Então essa é a segunda dica, tá? A terceira dica é, mesmo que você tente fazer o poço, tá, em sua residência e não tenha água, ou seja, vamos supor que o cara fez, não deu água, enfim, a pessoa que faz o poço, a empresa, ela tem que arcar com 50%, é um contrato de risco, tá? Se ela não conseguir fazer da água, profundidade combinada, você não paga a outra metade, ou seja, os dois dividem o risco. Então não tem esse negócio de você pagar, o cara some com o teu dinheiro e você fica só com prejuízo. Tem que ficar atento a todas essas situações, tá? Que o pessoal está usando uma caçamba, quando o poço tá, você vai ver essa ferramenta. Essa é a utilização de uma caçamba chamada, né? A gente desce esse equipamento, ele bate essa caçamba e na extração dessa caçamba sai a lama ali, junto com a areia a gente vai tirando, tá?
Aqui você já viu o procedimento do pessoal fazendo o teste. Após você fazer a instalação do poço provisório, né, a primeira, tem que fazer o desenvolvimento. A quarta dica é como você fazer, né, de fato, um poço manual. É muito importante, tá? Você pode fazer um poço manual tranquilamente na sua residência, se você tiver o nível do lençol freático ali em cima, entre no máximo até 20 metros, 30, porque é muito difícil você fazer um poço manual com profundidade maior que 30 metros, tá? Porque é muito difícil realmente, porque o trabalho fica muito pesado e também perde muita qualidade, porque o espaço do furo, né, o diâmetro do furo ali, entre o espaço do revestimento e o furo, não fica tão adequado, e aí seu poço acaba produzindo areia, lama, entendeu? E você fica... Às vezes o poço até existe, você faz, mas ele não tem qualidade, e você não chega em algumas condições que não dá nem para utilizar a água que o poço produz, que é muita areia ou muita lama, tá? Então tem que ter cuidado. Às vezes você pega uma empresa, né, um perfurador, aí ele chega lá e faz o poço até produz água, mas de fato, por conta da má qualidade do serviço, o poço só vai produzir areia e lama. Tem até água, mas o perfurador às vezes é um que está fazendo um poço artesanal, não tem muito conhecimento e acaba trazendo problema, né, na verdade, o dono do poço, porque o poço só vai produzir lama e areia, vai entupir tua tubulação, encher tua piscina de areia, teu sistema, enfim, é uma bagunça danada e um prejuízo muito grande, tá? Então aqui, essa outra etapa, ela é basicamente o quê? A etapa onde a gente já concluiu o poço, a gente fez o processo de perfuração, instalou o poço. O poço que a Produenge faz, ou seja, que a gente faz, ele fica nesse padrão. Então você tem que colocar, tem que ficar 100% tampado para não entrar nada, nenhum bicho ali, nada não cair dentro do poço. A bomba tem que ser automatizada, né? Não fique trabalhando com bomba com o dedo. O importante, né, liga e desliga, o importante é que você coloque um equipamento todo automático, tá? Que a bomba, o poço trabalhe no automático, tá certo? E tenha todo esse cavaletezinho no padrão. Você vê aí a qualidade desse serviço, tá? Então assim, tenha muito cuidado com os serviços que você contrata. Às vezes você contrata um serviço muito barato, mas vai sair mais caro no final, porque você vai terminar não tendo poço, gastando um dinheiro absurdo, se estressando, né, e até pegando algum problema com o perfurador. Isso acontece bastante, tá? Então aqui foi um teste final, Bom, então a última dica, que é a mais importante, a quinta dica, conforme prometido, tá? Eu vou estar deixando a continuidade vai até o final, na verdade, a dica do que eu estou passando aqui, mas entenda que existe a diferença, né, entre tipo de poço, tá? Então você vai fazer os poços, geralmente tem que ser revestido, né? Quando você faz o furo, você coloca um tubo, o tubo tem que ser geomecânico, tá? E ele tem que ser ranhurado, com ranhura de 0,75 milímetros, tá certo? Esse poço que você está vendo aqui é um poço realmente para sistema de monitoramento, mas esse poço ele é um poço jorrante, então pode acontecer do perfurador fazer um poço e a água transbordar pela boca do poço. Aí a gente chama isso aí, os poços são chamados poços artesianos, né? Os poços que a água não sai pela boca são os poços semi-artesianos, são totalmente um pouco diferentes, a gente confunde muito, tá? Mas aqui você vê o processo de fazer uma perfuração manual é muito simples, vem com um tripézinho, tá? Instala ali, o pessoal vai com o trado cortando, caçamba, tal, tirando. No final deixa um furo aberto e instala esse tubo, tá? Então você tem que entender a diferença desses tipos de poços, tá? Se você tem interesse, quer conhecer um pouco mais sobre a Produenge, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, né? Agora veja bem, se você quer acabar de entender todo o processo, aí você vai continuar assistindo aí, tá? A quinta dica, conforme prometido. Bom, só para complementar, você vê que os poços construídos na região sedimentar é um pouco diferente, tá? Você observa aqui, ó, é muito interessante, tá bem? Você vê aqui, ó, esse poço aqui ele é um poço construído na região sedimentar. Você vê que ele tem a argila, tem toda uma formação aqui na superior, tem a argila, né, tem um arenoso, tem uma formação. Pode até pegar um folheiro, enfim, e vai pegando uma camada de areia e depois você vai transformando. Imaginando que aqui nessa parte inferior ele pegou vamos imaginar, uma bacia subterrânea, né, uma grande quantidade de água. Né? Então esse poço, isso aqui é um tubo, tá? É cravado um tubo de fora a fora, seja na profundidade que for, 100, 200 metros, é cravado até adentro, né? Encaixado dentro dessa bacia, e aí você vem com as bombas, tem uma seção filtrante aqui que fica, né, a ranhura de 0,75 milímetros, slot na maior parte das vezes, no padrão, e aí é instalada uma bomba dentro desse poço, tá? E a partir dessa bomba você começa a extrair essa água, que essa água você observa que ela sai aqui, vai para a tubulação e aí vai para o destino de uso. É assim que funciona em geral. Na maior parte das vezes, esses poços são poços de alta vazão. Você tem de 50, 100, 200, 300 metros cúbicos horários.
Enfim, aí depende muito da estrutura e de cada projeto, tá? Mas no geral é isso. E esses poços, depois de um certo tempo, você precisa fazer uma limpeza deles, senão eles começam a obstruir. E se você não fizer a limpeza, né, química, mecânica e química, esses poços começam a não mais produzir a mesma quantidade de água até não produzir nada, tá? Vamos embora para me explicar. Olha só, o conhecimento ele cabe a qualquer pessoa, qualquer ser humano, indivíduo que esteja disposto a aprender sobre um determinado tema ou assunto. Isso é fato. E não é diferente aqui para você. Não interessa se você é da área técnica, da área comercial, se é da área de áreas não afins ao setor de engenharia ou desse tipo. O conhecimento ele cabe para todos. Você vai aplicar ele em algum momento da sua vida, não tenha dúvida. Você pode estar utilizando isso como uma caixinha de ferramenta, que você vai lá, coleta essa informação e aí você pode estar pulando uma fogueira ou saltando de um grande prejuízo na maior parte das vezes, né? Ou também contribuindo com alguém. Vou te passar aqui rapidamente, é um conhecimento voltado para a área, né, de poços, tá? De perfuração de poços, se existe água em todo lugar, né, o que é uma pergunta comum, todo mundo fica perguntando, se eu fizer um poço ali em tal lugar tem água? Não é assim que funciona. Primeiro que não existe água em todo lugar, né, esse fato. E nem toda água que você consegue encontrar, essa água é de qualidade. Então esse poço, ele continua, esse aqui é um poço que representa 100 metros, e olha que interessante, mas isso aqui é uma rocha sã, tá? Você vê que dentro da rocha tem água, né, e a água, como é que é? Você tem fissuras na rocha e essa água passa por essas fissuras. Aqui, imaginando que esse poço, ele pegou 3 fissuras, né, quando ele foi instalado, perfurado na rocha. E aí a bomba vem, fica dentro desse poço e coleta essa água dessas fissuras. Não existe água em abundância, como todo mundo pensa que existe né, água e tal, em toda a área que perfura. A priori, é isso, que não existe essa água tá, em abundância. Você vê que aqui existe fissuras em rocha, no caso de poços perfurados em rocha, e essas fissuras, a bomba é instalada dentro desse poço, que né, é o poço perfurado na rocha, e aí capta essa água. É assim que funciona. Tá? Agora, para os poços que são perfurados, né, chamado no sedimental, ou seja, dentro da areia, vamos chamar dessa forma para ficar mais simples a linguagem, aí sim, pode acontecer que um poço desse ele possa ser cravejado dentro de uma bacia, né, existem as bacias, dentro de uma bacia confinada, e aí sim o poço está submerso dentro dessa bacia. Por isso que os poços que são construídos dentro da região sedimental, ou seja, dentro do areal, ele tem mais probabilidade de ter uma melhor vazão, tá? Mas o conceito é o mesmo, não significa porque uma área é uma área arenosa, enfim, é uma área que tenha, né, uma grande quantidade de areia que ela vai ter água. Não é assim que funciona. Existem as bacias específicas, existem os veios, existe toda a condição. Existe uma bacia não natural, ou seja, um acúmulo de água, que ali é uma região que pode acumular uma água de alguma forma. Mas é importante esse conhecimento básico, caso você vá comprar um terreno, caso você vá comprar uma chácara, vá comprar uma fazenda e queira montar um empreendimento através disso aí, ou até para próprio consumo, você entender um pouco é importante, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, você pode se deparar com uma situação dessa, e a água faz parte da sobrevivência. Então é um assunto que vai se tornar comum em algum momento, né, da sua vida. Você vai precisar para a sua sobrevivência, então para você e da sua família. Então assim, nunca é demais você ter um pouco de conhecimento dentro de uma área dessa, tá? O poço aqui ele é um poço construído na região sedimentar. Você vê que ele tem a argila, tem toda uma formação aqui na superior, tem a argila, né, tem um arenoso, tem uma formação. Pode até pegar um folheiro, enfim, e vai pegando uma camada de areia e depois você vai transformando. Imaginando que aqui nessa parte inferior ele pegou vamos imaginar, uma bacia subterrânea, né, uma grande quantidade de água. Né? Então esse poço, isso aqui é um tubo, tá? É cravado um tubo de fora a fora, seja na profundidade que for, 100, 200 metros, é cravado até adentro, né? Encaixado dentro dessa bacia. E aí você vem com as bombas, tem uma seção filtrante aqui que fica, né, a ranhura de 0,75 milímetros, slot na maior parte das vezes, no padrão. E aí é instalada uma bomba dentro desse poço, tá? E a partir dessa bomba você começa a extrair essa água, que essa água você observa que ela sai aqui, vai para a tubulação e aí vai para o destino de uso. É assim que funciona em geral. Na maior parte das vezes, esses poços são poços de alta vazão. Você tem de 50, 100, 200, 300 metros cúbicos horários. Enfim, aí depende muito da estrutura e de cada projeto, tá? Mas no geral é isso. E esses poços, depois de um certo tempo, você precisa fazer uma limpeza deles, senão eles começam a obstruir. E se você não fizer a limpeza, né, química, mecânica e química, esses poços começam a não mais produzir a mesma quantidade de água até não produzir nada, tá? Veja bem, o cliente só procura para fazer uma limpeza de um poço quando o poço para de produzir água, na maior parte das vezes. Ele só fica ali trocando a bomba, dando manutenção e tal. Aí quando o poço começa a produzir lama, produzir areia, começa a entupir a rede de tubulação da residência ou da indústria,
enfim, aí o cliente começa a se preocupar que alguma coisa não está dando certo. Mas isso por que acontece? Porque sem fazer a manutenção preventiva, tá? E você acaba tendo que fazer, na verdade, uma corretiva de imediato para poder sanar. Em alguns casos tem solução, em outros não, tá? Usou tanto poço que ali nem água produz mais, o poço está encrustado, o poço trincou de alguma forma, porque não fez a manutenção no período adequado, e acaba o cliente perdendo esse poço. Então, ó, é bem simples. Quais são os parâmetros? Você vê aqui, ó, se for na linha preventiva, você vê que a fase, o poço tá ali, vai estar entre 1,96%. Então já é quando você precisa ali, o poço está nessa produção. Então você precisa fazer uma manutenção, preventiva, desse poço, para poder você continuar com a garantia dele ali seguindo, tá? Quando você tem uma manutenção no nível de correção, você vê a condição que o poço fica. Ele fica totalmente entupido, toda a seção filtrante, impedindo com que a água não faça o seu caminho ali, e você para de ter essa produção. E aí também ele fica mandando lama, areia e tal, enfim. Quando ele é limpo, que ele termina de fazer a atividade, ou a situação que ele fica, volta às condições normais. Tamo junto aí, forte abraço. Bom, aí é o seguinte, aí se você tem a intenção, você tem uma situação dessa, você quer resolver e tal, tem que chamar uma empresa especializada para fazer esse trabalho de limpeza. É feito com sistema de airlift, aplicação de produtos dispersantes, que é o hexametafosfato de sódio em alguns casos, hipoclorito, HCl, depende muito de cada caso, mas se também tem produtos biodegradáveis que pode ser utilizado, o Easy Clean, entre outros, da mesma classe, para você fazer uma limpeza mais adequada dentro de cada projeto, tá? Se você quer saber um pouco mais como é que faz, todo o procedimento, eu vou deixar aqui um link, tá? Você acessando esse link, tá? É o link da ProduEng, do nosso curso de limpeza de poço, tá? Esse curso, você fazendo esse curso, você vai totalmente ter acesso a um conteúdo de qualidade e você vai entender todo esse processo, como é que é feito na prática, tá? Se você quiser depois montar uma pequena empresa de atendimento nessa área para limpeza de poço, você vai conseguir. Se você quiser só para conhecimento da sua área, você tem um poço e quer entender mais um pouco, tranquilo. Se é para você atuar ali, dando apoio, consultoria, caso você conheça um pouco da área, vai te ajudar bastante. E também, se você tiver um produto desse lá, um poço, um empreendimento desse, a pessoa chegar dizendo que vai fazer o trabalho, ele não te passar para trás, tendo que fazer um trabalho de qualidade, porque você também conhece do assunto, tá? Tamo junto aí, um forte abraço, engenheiro Renato aí no plantão sempre. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se precisar, acesse o link. Eu passei muito tempo estudando na lei, quebrando minha cabeça para poder entrar nesse mercado, para poder entender realmente o marketing, a importância do marketing digital, nas organizações, nas empresas, para a vida pessoal. E diante de muitos estudos, consegui trazer o marketing digital para dentro do meu negócio. Negócios novos para a organização e conforto nesse cenário empresarial e também, em alguns casos, na minha vida pessoal, que hoje eu trabalho também como afiliado, trabalho como infoprodutor, além de atuar na área da engenharia, no setor da engenharia aplicada, na área de química, petroquímica, e hoje eu atuo bastante com o marketing digital dentro do meu negócio e também na minha vida pessoal. E eu trago aqui para você, independente da condição atual que você se encontre, eu trago para você uma experiência comprovada de quem vive na prática, o processo da engenharia aplicada em trabalho mecânico ali, direto, na aplicação dessas atividades e como é que eu consegui colocar o marketing digital dentro desse processo. E eu estou te passando aqui as mesmas dificuldades que eu tive, o que eu passei. No início eu achava que não era possível. Para mim, entrar no marketing digital, eu não tinha muito domínio das ferramentas, eu não conhecia as principais ferramentas, eu via muito na internet, os grandes players do mercado, postando aquele negócio todo, o tempo todo, uma pressão grande nas redes sociais sobre o marketing digital e tal, e eu achava aquilo surreal. No início, eu jamais imaginaria que eu conseguiria chegar em um nível onde eu também tivesse dentro dessa realidade. E eu digo a você, é possível, mesmo você não tendo domínio nenhum da ferramenta, marketing digital, mesmo você nunca tendo trabalhado, entrado no mercado de afiliado, mesmo você sem saber o que é infoproduto, se você não entende nada disso, é extremamente possível, porque eu também já passei por isso. Eu não sabia nada, zerado no processo. E eu ficava muito na internet às vezes, pesquisando, Eu ficava ali, pesquisava, ficava o tempo todo em diversas conferências ali, pesquisa na internet, para ver se eu entendia e acabava me atrapalhando cada vez mais.